Bom dia, menino. Bom dia, menina. Cheguei na sua TV, cheguei aqui na sua telinha para te fazer, sabe o quê? Aquele convite para você se sentar, tomar um café comigo e bater um papo. Porque você sabe, né? A Global está se expandindo pela Bahia e trazendo gente também a Poções para nós conhecermos pessoas dessa região maravilhosa. E hoje está vendo gente aqui que não é de Poções. E aí você vai imaginar, né? Que o nome Jesus está no nome da cidade. Se é bom Jesus. Se é da Serra, é bom Jesus da Serra, Bahia. Tá vindo uma personalidade de lá para falar um pouco sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre o seu talento, sobre a sua história. E se é sobre história, é o cantinho certo para estar comigo aqui, ó, nesse cantinho maravilhoso chamado Café com Zé. E olha que eu vou te falar uma coisa, chame todo mundo para sentar contigo. Se tiver alguém dormindo, corre lá porque o papo vai ser muito bom. Vamos falar sobre saúde, sobre vida, vamos falar sobre tanta coisa, sobre superação, sobre Deus. Você sabe, né? Deus tem que estar com a gente o tempo todo, então eu vou economizar conversa e já vou convidar minha convidada para estar aqui comigo. Vem pra cá, Sandra Diessa. Oi, Rica! Como é que tá? Maravilhosa. Bem, você? Seja bem-vinda. Obrigada, Desculpa prazer. de tirar de tão cedo dentro de casa, assim, Imagina, é viu? um prazer estar aqui. Tenho muita Amém. admiração pela sua história Ai, também. meu Deus do viu? céu. Sim. Pra você um trocadilho aqui hoje. Sim. Viu? Vamos se sentar, Obrigada. tomar um café, fique à vontade. Muito obrigada. Que ambiente agradável, hein? É, Sandra, a minha humilde Muito residência, bom, viu, menina, amiga? Maravilha, ótimo. Sandra, eu não sei por onde eu começo. Vamos começar pelo início. Pelo início da nossa história, né? Eu Sim. digo da nossa história porque as Nossa. pessoas... Gente, o tempo passa, a gente vai se perdendo ao longo de muitas Sim, coisas, né? Correria do dia a verdade, dia. verdade. Hoje já é vovó. Sim. Meu Deus do céu. Então tem tanta coisa pra gente Muita conversar. coisa. Mas vamos lá do início. Sim. Seu nascimento. Nasci em Bom Jesus da Serra. É Bom Jesus. Nasci na casa do meu avô, chamado José Amaral, muito conhecido lá. Ele era um açougueiro. E nasci com mais ou menos 4 anos. Nós saímos de lá, minha mãe, por falta de oportunidade, né? Meu pai era um pedreiro. E aí nós fomos para Poções, viemos para Poções, na verdade. E aí, aos 6 anos, fomos para São Paulo. Nossa, que luta. E me fala da sua família. Quantos irmãos tem essa composição familiar? Me conte um pouco para gente tentar montar essa árvore genealógica. Pronto. O meu pai, filho do muito conhecido também João Deira, lá de Bom Jesus da Serra, e minha mãe do seu José Amaral, né? E aí são uma família de 10 filhos, né? Eu sou a 7ª desses 10 filhos. São Meu 7 Deus. mulheres e 3 homens, você imagina. A casa das 7 mulheres. Exatamente. E aí, uma família muito unida, né? Os meus pais, eles nunca puderam nos proporcionar, por conta da dificuldade da vida, grandes regalias, mas nos deram o principal, que foi a educação, o amor, o carinho, e isso fez com que a nossa família a cada dia se mantesse mais unida, né? E hoje a gente vive nessa união. Nossa, Sandra, que coisa linda. É bom saber que a gente saiu das dificuldades. Sim. Você contou uma história muito legal assim, no seu release, que a gente recebe um Sim, releasezinho para sim, conhecer sim. a história de algumas pessoas. Sim. E eu gosto muito de buscar aqui, eu não gosto nem muito do release. Eu falo, Certo. direção, não me dá release, que eu não Sim. gosto. Mas você me disse no seu release que você nunca passou fome, né? Mas você já passou vontade. Vontade. Né? Me fala um pouco Exatamente. sobre isso, Sandra. Muito. Quando nós fomos para São Paulo, eu tinha 6 para 7 anos e nós fomos morar num porão. Porque o meu pai, ele trabalhava lá como pedreiro. E a dificuldade que a gente encontrava aqui em Poções era muito grande e foi todo mundo. Imagina aí uma família, 10 filhos, 12 pessoas. E ele trabalhava na casa de uns japoneses e falando sobre a dificuldade, eles pediram para que levasse a família. Esses japoneses, eles tinham uma fábrica de costura. Nós morávamos todos em um porão. E tinha só um banheiro também para todo mundo. Meu Deus. E aí o meu pai, com o tempo, o japonês pediu para ele construir uma casa no fundo da casa dele. E foi quando a gente começou a morar em uma casa que tinha 2 quartos. Então, assim, um quarto era só para os meus pais e um quarto era para todo mundo. Para você ter ideia, o meu sonho de criança era ter uma cama só para mim. Ah, meu Deus. Verdade. E aí, com isso, o tempo foi passando, os meus irmãos aprenderam a costurar. Eu sou irmã de Ziltinho, não sei se você conhece, ele é bem conhecido, Ziltinho Camisetas de Bom Jesus, ele faz... Conheço. Sim. Então, minha família toda começou a costurar. Eu, com 8 anos, comecei a trabalhar na feira em São Paulo. Entrei na escola com 10 anos, porque assim, eu não tinha como conciliar o trabalho com a escola.
Então eu comecei a vender verdura na feira com o pessoal do Maranhão. A minha mãe conta que às 4 horas da manhã, quando eu saía de casa com 8 anos para ir trabalhar, ela não me enxergava mais, porque a serração era muito grande. E eu saía de casa de madrugada e eu voltava para casa mais ou menos 2, 3 horas da tarde, vinha com o meu carrinho, trazendo ajuda para a família. Você lembra da sua idade nessa época do carrinho? 8 anos, eu fiquei na feira até os 10 anos de idade. Meu Deus. Aí, aos 10 anos, eu entrei na escola, comecei a estudar e fui trabalhar com um japonês vendendo pastel lá no centro da cidade, em São Paulo. E como é que tu conversava com aquele japonês? Na verdade, eu não entendia nada. Eu tinha que conversar mais com os clientes, né? E eles falavam daquela forma, e a forma deles falarem parece que eles estão brigando, né? É verdade. Mas na verdade não. Então assim, eu trabalhava, e assim, quando eu chegava da feira, do centro, que eu estava com eles, eu ia para casa deles ajudar a fazer o pastel. Escravidão sem a gente perceber, né? Muito. E aí fui construindo, né, a minha história aos poucos, né? Aí eu comecei a estudar, aí aos 13 anos aprendi a costurar. Aí comecei a costurar, comecei a trabalhar em fábrica de costura também de japonês. Tinham coreanos que a gente prestava serviço também. E morei em São Paulo até os meus 18, 19 anos. Partindo desses 18, 19, você retorna para Poções ou para Bom Jesus? Não, aí desses 18, 19 anos, a minha família enfrentou um problema com, na época, uma pessoa que era da família, né? E tivemos que sair de São Paulo e viemos para Vitória da Conquista. Como todo mundo trabalhava em São Paulo, a gente não conseguiu se adaptar em Conquista, porque na época não oferecia emprego. Nós ficamos 9 meses e retornamos novamente para São Paulo. Em que bairro você morava lá em São Paulo? Na Casa Verde. Ah, é porque lá tem uma concentração. Zona Norte? Zona Norte. Concentração de muitos orientais, né? Isso, por lá. bastante. E lá era pertinho de Santana. Então, assim, nessa época, eu falo assim que nós construímos a nossa história e nós vivemos fases, né? Hoje eu sou uma pessoa que eu escolhi ter uma meta diferente na minha vida. Isso não quer dizer sobre religião e religiosidade. Eu acredito muito em um Deus que ele é supremo e soberano, que não precisa você determinar a sua religiosidade para ele agir na sua vida. Não E precisa. quando eu digo que eu pedi para Deus me mudar, me transformar, eu não estou falando de uma religiosidade. Eu estou falando de um ser supremo. Nessa época, eu era da balada, a gente saía muito. Também a minha mãe, ela deixava e ela falava, vai todo mundo junto e volta todo mundo junto. E para você ter ideia, nessa casinha pequena que nós morávamos, os nossos primos que moravam em Bom Jesus queriam uma oportunidade em São Paulo e já chegou a época de morar 32 pessoas na nossa casa, todos da família. Meu Deus. Sim. Sandra, tinha muitos conterrâneos nessa época lá, não tinha? Muitas pessoas. É por isso que às vezes eu digo que as pessoas daqui construíram aquele lugar. Sim, com certeza, não tenha dúvidas disso. Construíram e assim, infelizmente, como uma música que diz, né? Você está vendo esse prédio, moço? Ajudei a levantar. Essa é a vida do sertanejo. Para mim, retrata muito bem a vida do nordestino, que ele ajudou a construir aquela selva de pedra, sabe? Sei, amor. Mas a valorização muito pequena, né? Meu pai foi um desses construtores. Meu pai foi uma das pessoas que ajudou muito naquela época. Você lembra em que seu pai trabalhava lá na época? Meu pai sempre foi pedreiro. Sempre pedreiro. Sempre pedreiro, sempre. Trabalhou muito, arduamente para nos criar. Era aquele homem que ele não era muito de estar chamando, vem cá, deixa eu te dar um beijo, um abraço, eu te amo. Mas ele conseguia demonstrar isso com as ações dele. Nós nunca vimos o meu pai e minha mãe discutir, nunca vimos uma briga dos dois. Se isso acontecia, era nos bastidores. E era uma prova de amor, assim, eu tenho que acordar 3 da manhã para trabalhar por amor. Sim. E a gente sabia Por amor. qual era o amor, Com né? certeza. E aí você voltou para Bahia com quantos anos? Então, quando nós fomos para São Paulo, ficamos mais ou menos uns 3, 4 anos. E aí eu vim para cá com uns 22 anos, mais ou menos. Aí nós já viemos para Poções, porque o meu pai tinha uma casa aqui. Sim. Na rua, no Indaiá. E nós tínhamos uma casa, e nós viemos para Poções. E aí fiquei em Poções 2 anos. Aí foi estudar Fui estudar no Senec. No Senec, No né? Senec. Que agora vai chegar, gente, um momento de
colisão de pessoas, né? Eu Eternamente, ela Sepultura, Sim. né? Tinha Proteção, que era de Kelé, minha irmã. Tinha na Sepultura de Tiju. Cá Entre Nós. Cá Entre Nós era de Marcos, de tia Neuza, né? Era Isso mesmo. de Helene de Goió. Sim, de Cassiano. Meu Deus do daquele céu. pessoal do terceiro ano. Bem isso. Bem isso, né? Exatamente. Tu lembra qual foi a equipe que tirou o primeiro lugar na época? Eu lembro que eu fiquei em terceiro lugar na Eternamente. Aí acho que a Sepultura ficou em quarto, Proteção em primeiro. Sim. Cá Entre Nós segundo. Cá Entre Nós segundo, né? Mas Meu Proteção Deus. tinha tudo, Era era os filhinhos de rica, né? papai. Era rica. Aí tudo que pedia, quando a gente ficava imaginando como ia conseguir Proteção, já parava o carro com tudo lá e já descia tudo Né? junto. Depois você chegou a mudar, migrar para outra equipe na época, Sandra? Não, sempre fiz parte da Sepultura. Sempre da parte da Sepultura, Sempre, né? sempre. Aí no segundo ano eu já fui escolhida como líder. Eu e Márcio na época. Márcio. Eu vou falar que a Sepultura era a equipe dos góticos. Exatamente. Era isso, né? Então, Era uma assim, loucura. Exatamente. E antigamente ser gótico era um preconceito, Era né? Não podia, não. preconceito, não. Naquele tempo, a gótica era só licença da palavra, viu, gente? Ai, maconheiro, a gente não quer nada. Exatamente. Não era sem Não, sofrimento. exatamente. A Eternamente tinha também uma questão na época. Na mente, exatamente. Era droga. Isso. Tivemos que abolir o nome e virar de novo. Foi Isso. quando a gente conseguiu ganhar. Foi a época exatamente. do Baby. Não é mamãe. Isso, exatamente. Eu lembro exatamente. muito bem. Eu lembro que Cristiane Nolasco era líder. Foi muito bom. Muito boa. bom. Aquela época muito boa, sinceramente. Tempos que não voltam mais, né, amiga? Não voltam, E a gente, hoje com a modernidade, eu falo que a modernidade, ela nos ajuda, mas ela acabou com muita essência. Acabou as gincanas. Ensinou tanta coisa pra gente, Nossa, né? muito. A gente corria atrás das coisas. Aquilo nos completava como pessoas, né? Quando pedia alimentos, a gente conseguia um caminhão de alimentos. verdade. Era tudo diferente, né? Hoje diferente. a questão da doação tá diferente, está mudada, Sim. está muito conectada a eu doei, né, amiga? Isso, Então essas coisas a gente isso, precisa rever isso aí, né? Exatamente, isso. Você não conseguiu concluir sua faculdade, né? Não. Você me falou em Sim, off, sim. eu, por conta da correria, Sim. da minha vida, Mas você me falou que tem sonhos também de concluir sua faculdade, Tenho sonho né? sim. Eu brinco, Zé, que eu sempre fui igual o Júlio, do de Todo Mundo Odeia o Cris. Sempre tive 2 empregos. E aí, isso não me deu a oportunidade de fazer uma faculdade, né? Nessa época de Poções. Eu vou voltar um pouquinho atrás. Não, fica à vontade, aqui é um bate-papo. 2 anos em Poções, eu fui morar em Brasília. Aí fui para Brasília, passei um tempo em Brasília, morei com minha irmã lá. Lá eu também não consegui estudar, né? Brasília é uma cidade cara e assim, tudo muito difícil. Fui lá ajudar minha irmã e aí voltei novamente para Poções. Quando eu volto para Poções, de Brasília eu fui para Conquista. Aí em Conquista terminei os estudos. Aí foi quando eu engravidei da minha filha mais velha, Ana Clara. Hoje casada, tenho uma netinha, moro em São Paulo. E aí não tive como mais voltar. E aí logo tive que começar a trabalhar, voltei para a costura novamente. Então assim, eu trabalhava em 2 empresas, eu saía de uma empresa, ia para outra empresa à noite, chegava em casa às 10 da noite, então muito corrido, não tive como. Mas agora, se Deus quiser, eu vou fazer minha faculdade de psicologia, que eu tenho muita vontade. Faça mesmo, porque eu sempre digo que a psicologia é a ciência da alma, né? Da alma, é exatamente. falar com a alma. Sim, verdade. E eu espero que você seja uma grande psicóloga. Amém. Viu? Amém. Gente, lembre, ela não estudou por falta de tempo. Mas se você que está em casa tem tempo, estude. Sim. É a única coisa que ninguém vai tirar de É ti. verdade. Tá? Então é sobre isso. Agora avisa as pessoas que eu estou com ela, Sandra Diessa, que está hoje secretária de saúde do município de Bom Jesus da Serra. Cidade assim que nós temos um carinho enorme, uma conexão quase unida. E vou falar para você, no próximo bloco, nós vamos falar um pouco sobre estar na saúde, fazendo pela saúde e vivendo a saúde. Então, avise todo mundo lá que eu estou indo para os comerciais em nome de Panificadora Conquista e Vida Saudável. Já estou voltando, viu? É rapidinho.
Gente, estou de volta, mas já vou voltar sim, falando que comprar gás, você sendo cliente global, é muito melhor. Sabe por quê? Porque você vai pagar mais barato. Gente, tá vendo esse contato aí na tela? Você vai fazer o seguinte, você vai salvar esse número, vai chamar no WhatsApp e vai adquirir mais informações. Mas para você ter ideia, eu pago gás aqui na minha casa R$ 99,00. Dou R$ 100 pro rapaz e falo, fique com troco, porque tá tão barato. Mas para isso você tem que ser cliente global. Então já sabe, se seu vizinho não tem assinatura global, fale com ele. Assine a Global e pague gás mais barato, tá bom? Um beijo. Amiga, eu queria começar falando de saúde dessa forma. Olha pra cá. Eu tenho um negócio aqui que chegou pra você. Sim. Oi, Sandra, bom dia. Eu sou Rosilda. Venho aqui agradecer pelo seu trabalho prestado à Secretaria de Saúde daqui de Bom Jesus da Serra, onde eu sou muito bem atendida, né, por você e por toda a sua equipe. É assim um momento de muita gratidão e peço assim a Deus que você continue, né, sendo essa pessoa maravilhosa, que você atende bem a todo o público que vem procurar essa Secretaria de Saúde. Mas calma que eu tenho mais uma coisa pra você. Oi, Sandra. Estou aqui falando em nome de sua equipe, que está aqui toda presente, para te agradecer por ser essa secretária, que é um exemplo de ser humano, uma pessoa empática, que sempre olha para o próximo, se colocando no lugar dele. Então, nós agradecemos por ser esse exemplo para todos nós. Um beijo de toda a sua equipe. Nossa. Agora eu queria que você falasse do seu trabalho de uma forma, fique à vontade, viu? Nossa. Eu queria que você falasse de uma forma que a forma já foi mostrada, tá? Sim. E a gente sabe o tanto que você tem feito pela saúde de Bom Jesus da Serra. E a gente não faz isso sem duas pessoas, sem o paciente e sem a equipe. Sim, verdade. Fique à vontade. Eu sou muito grata a Deus pela oportunidade que Ele me deu, né? Porque você viu a construção da minha história. E em 2011 teve um concurso lá e eu prestei o concurso para merendeira. Porque eu sempre disse que eu tinha que colocar o meu braço aonde a minha mão alcançasse. E que o depois iria depender muito da minha determinação. E eu fiz esse concurso e eu passei em 6º lugar. Algumas pessoas até falaram, mas por que você não faz para uma área melhor, merendeira? E eu falava, eu quero a minha estabilidade e trabalho é honra, qualquer um que seja. E eu passei no concurso, comecei a trabalhar na cozinha. Trabalhei muito tempo na cozinha, sempre dei o meu melhor. Sempre cozinhei com amor e Deus me tirou de dentro de uma cozinha do colégio para eu estar hoje como secretária de saúde. Aí eu pergunto e fico sem a resposta. Como isso aconteceu? Eu acredito muito, Zé, que você não precisa só escolher as sementes. Você precisa escolher o terreno que você vai semear. Porque se você tiver uma boa semente e você não tiver um terreno fértil, essa semente ela não vai germinar, ela não vai crescer, ela não vai dar frutos. Então eu tentei nesse tempo buscar não só o terreno, mas as plantações, as sementes, para que eu pudesse estar fazendo essa colheita hoje. E quando eu fui convidada para estar nessa pasta, vou te falar uma coisa curiosa e engraçada. Durante mais de uma semana, eu achava que eu estava sonhando, que aquilo não era real. Mas ao mesmo tempo eu sabia que o Deus maravilhoso que toma conta das nossas vidas, Ele tem propósitos para nós. E aí, hoje eu estou na Secretaria de Saúde, peço para a minha equipe, hoje eu falo para você que eu tenho uma equipe maravilhosa. Todos eles são maravilhosos e o que eu peço? Se coloque no lugar do próximo. Faça de conta que você está atendendo o seu patrão. Porque quando você olha para as pessoas como seu empregador, você trata de uma forma diferente. Quando chegar um paciente no hospital, faça de conta que é o seu pai que chegou ou o seu filho que está ali para ser atendido. Porque com certeza você vai colocar amor no seu trabalho. Falo para todas as recepcionistas de postos também, saiba orientar o paciente. Porque nós temos fases na nossa vida e oportunidades para construir algo. E esse tempo que eu estou secretária, eu quero deixar o meu legado. Não como a melhor, não como a mais reconhecida, mas como aquela pessoa que fez aquilo que foi determinado por Deus. Que soube dar a sua contribuição para as pessoas que estavam passando por um momento de dificuldade.
Em 2016 eu passei por um momento muito difícil na minha vida. E Deus colocou em meu coração para eu estar indo para o hospital fazer visitas. E eu ia fazer visitas e falar de Jesus. Eu não ia pregar uma religião e não prego religião e nem religiosidade. Porque o caminho é Jesus. É Ele quem transforma, é Ele quem liberta, é Ele quem cura, é Ele quem restaura. E isso é independente de onde você esteja. Deus ama a todos igualmente. Nós todos somos filhos de Deus. Deus não determina quem é quem para que Ele entre na vida da pessoa e trabalhe. Basta deixar Ele entrar. Então, quando Deus fez essa determinação, eu comecei a ir para o hospital, fazer visitas. E quando eu comecei a ver a dor do próximo, o sofrimento do próximo, eu vi que eu estava sendo egoísta. Que a minha dor, ela era muito pequena perto de tanto sofrimento que eu via. E o tempo foi passando e um dia eu conversando com Deus e eu falando, Senhor, obrigada. O Senhor tirou aquela dor do meu coração. E eu senti uma voz falando comigo. Cada vez que você ia no hospital falar de mim, eu colocava um bálsamozinho na sua ferida. E isso é muito bom. Hoje eu falo para todas as pessoas que Deus, Ele pode mudar qualquer situação e qualquer cenário, Zé. Nós precisamos ofertar o melhor que a gente tem para as pessoas. Às vezes a gente guarda o melhor que nós temos para nós, mas nós não podemos fazer isso. Porque nós já temos o melhor. Nós temos saúde, graças a Deus. Então nós temos que ofertar o melhor para o próximo, porque Deus está dando essa oportunidade para nós. Amém. E hoje, mesmo como estando secretário, eu continuo fazendo as visitas. Eu vou no sábado ou no domingo, e às vezes eu brinco com os pacientes e eu falo, olha, hoje eu estou aqui não como secretário de saúde. Hoje eu vim aqui falar de Jesus. Mas se vocês precisarem de mim para alguma coisa, pode falar. Aqui. Já estou aqui. Ô, Sandra. Sandra, me fala de uma forma mais técnica agora. Como é que está a saúde, no seu ponto de vista? Você é uma pessoa que tem muita empatia, né? Vamos nos colocar agora de fora da secretária para que você possa observar como é que está a saúde. Porque eu vejo que o Elton tem feito tanto, tem dado tanta oportunidade e ele busca justamente nisto, né, na oportunidade, o seu desenvolvimento profissional. Me fala um pouco sobre essa saúde de Bom Jesus da Serra, que eu vejo às vezes cá para nós, silêncio, viu, gente? Muita gente saindo daqui para ir fazer uma visitinha lá para ser atendido. Sim. Essa determinação dele, né? E também isso também aconteceu, está acontecendo na minha vida por um propósito que Deus colocou no coração dele. Também eu sou muito grata a essa oportunidade que ele me deu, uma pessoa assim de uma gentileza extraordinária. E quando ele me chamou e me fez esse convite, eu, como eu falei, fiquei sem acreditar, mas ele me trouxe a proposta de ser a pessoa em que ele queria que eu fosse, eu mesma. Eu não precisava fazer uma personagem, mas ele queria que eu fosse a pessoa que ele via que eu era no dia a dia. E aí nós determinamos o seguinte, como é uma saúde bem feita? A primeiro momento é a saúde que você olha todo mundo com empatia. Porque não é todo dia que eu tenho um exame à disposição para marcar para um paciente. Não é todos os dias que eu vou ter uma cirurgia à disposição. Mas todos os dias eu tenho bom dia, boa tarde, Deus te abençoe, vamos ouvir o que você tem a dizer. Calma aí que nós vamos dar um jeito, nós vamos ver de que forma é melhor para resolver. Então, eu acho que esse é o diferencial. Eu sou suspeita, né, a falar, mas hoje nós temos tido esse retorno das pessoas. As pessoas se sentem hoje acolhidas. E claro, hoje tem se desenvolvido um trabalho humano muito grande. O maior maquinário que nós temos somos nós, seres humanos. Porque não adianta você ter tudo nas mãos e você não prestar o melhor que é o seu para a pessoa. Não vai refletir. É o que eu falei da semente, da plantação. Se você não souber aonde você está, você não vai saber nunca aonde o próximo deve estar. Então hoje nós buscamos essa saúde de qualidade. Hoje nós temos ouvido muitos relatos, você viu ali uma das pacientes falando, e nós tentamos isso hoje, uma saúde de qualidade, um investimento no que realmente é necessário para os pacientes. Hoje nós tentamos fazer, né, esse acolhimento, filtrar o que realmente é necessário. Eu falo, Zé, que a gente nunca pode perder a visão de fora do estádio. Quando nós não somos o técnico, nós sempre vamos falar mal do técnico, né? Mas se fosse eu tiraria aquele ponto esquerdo e colocaria quem está no banco. Só que quando você passa a ser o técnico, a sua visão muda. E eu sempre pedi a Deus, não me deixe perder a visão de fora do estádio.
Eu preciso ter a mesma visão que eu tinha antes, quando eu via onde estavam os erros e o que precisava ser mudado. E eu busco isso todos os dias. Eu converso muito com a minha equipe, eu faço sempre reuniões e falo, gente, quando eu não estou, vocês são secretários, porque vocês vão dar o melhor de vocês. Eu falo para eles, eu não sei de tudo, eu não estou aqui para determinar o que é melhor. Vocês que estão no dia a dia vão me falar se está funcionando ou não para a gente mudar. Então eu devo essa revolução hoje da saúde de Bom Jesus e realmente hoje nós temos municípios que estão fazendo parcerias com Bom Jesus. Nós temos hoje lá uma máquina de raio-x digitalizada. Então as pessoas querem migrar para lá porque hoje sabem que Bom Jesus tem uma saúde de qualidade. E vocês conseguem fazer essa parceria? Conseguimos, porque hoje um raio-x ele custa X. Aí tem o deslocamento do carro, tem o desgaste do carro. Bom Jesus, por ele estar ali meio que centralizado, eles sabem dessa facilidade que tem. É um raio-x de qualidade, que não existe mais aquela película, ele é impresso na hora, um papel foto, e o laudo fica pronto de 9 a 15 minutos. E nós ainda temos a opção de escolher se é um pré-operatório, se é uma ortopedia, o que é, e com isso todo mundo quer facilidade. Então eu vejo que hoje Bom Jesus, ele não está só alocado em Bom Jesus. Hoje ele está também fazendo esse papel, trazendo esse desenvolvimento, abrindo essas brechas para os municípios vizinhos que também pensam igual nós pensamos hoje, de trazer o melhor para a sua população. E diminuir o sofrimento das pessoas. Com certeza. Eu sempre digo, um raio-x é sempre uma perna quebrada, Sim. é uma úlcera estourando. Sim. Então são dores, raio-x Sim. associado a uma muita pneumonia, dor. um DPCO, Exatamente. né? É muita coisa. Muita coisa. Sandra, quantos postos você consegue, se não conseguir, Sim, tudo bem, quantos consigo. postos de saúde existe hoje em Bom Jesus da Serra? Nós temos 5 unidades. Uma delas é anexo, né? São 4 que são cadastrados hoje no Senes, porém nós temos um posto que ele é anexo de um outro. Então nós temos 5 postos de saúde hoje em Bom Jesus da Serra. Bom Jesus da Serra, Sim. né? E os serviços que esses postos oferecem? Você podia fazer um releasezinho só pra gente entender? Posso. Na verdade, os nossos postos, os médicos atendem, né? Até a sexta-feira, até a quinta-feira, tem um dia de folga. Nós temos dentista em todos os postos. É? Sim, todos os postos têm dentista. O clínico que atende, né, nas unidades de saúde. Nós temos hoje, reativamos a farmácia nos postos de saúde. Hoje todos que não tinha. Não tinha. Ela ficou um tempo desativada e hoje nós voltamos novamente, reativamos essas farmácias dos postos, porque aqueles pacientes que moram na zona rural, por exemplo, uma das coisas que nós fizemos, hoje o paciente, quando ele passa no posto, ele não precisa mais ir até Bom Jesus fazer o cadastramento do seu exame. Hoje já existe uma equipe no próprio posto de saúde, que ele sai do médico, ele já cadastra o seu exame, e esse exame vai para uma central para ser marcado. Então ele só vai sair da sua casa quando ele for ou me procurar por alguma urgência, ou quando ele for avisado por essa central para levar o pedido para ser marcado. Sandra, aquela questão das pessoas se aglomerarem diretamente na central de marcação, não há necessidade. Não existe mais Primeiro isso. tem que se dirigir ao posto de saúde, fazer a migração por lá. Sim, porque ele já vai estar passando no clínico. Ele já vai estar aí levando, o médico já vai dar a demanda e ele vai e leva ali. E sempre quando é alguma situação de urgência, as meninas entram em contato para informar, olha, esse paciente passou por aqui hoje, os médicos, eu dou esse feedback para os médicos também, olha, vocês precisam também nos avisar, porque são muitas pessoas. Eu falo que Bom Jesus hoje são quase 10 mil habitantes. Se nós formos colocar na ponta do lápis, todo mundo passa pela Secretaria de Saúde. Porque de idoso a recém-nascido, todos têm um exame para ser marcado. E nós sabemos lá também que teve a questão da Sama, né? Que deixou legados terríveis lá, né? Como é que vocês lidam com isso? Assim, de uma forma bem sucinta, para não estourar no nosso bloco. Sim. Então, hoje nós estamos reconhecendo e recompondo essa história, né? Hoje nós estamos buscando facilidades, inclusive nós conseguimos agora, junto ao Ministério Público Federal, a realização da biópsia desses pacientes que não tinha antes, né? E que não são poucos. Não são poucos, né? Existiu ano passado, se não me engano, a equipe, né, veio para, não da Sama, o pessoal que busca essa ajuda para os pacientes, né? Eles vieram fazer umas tomografias e esses pacientes foram diagnosticados e hoje nós temos muitos pacientes com suspeita oncológica.
Eu me lembro que o ano passado teve a carreta, né, dos Isso, a defensores, carreta, né? isso. Muito. Acho que é o Hospital de Barretos, que teve aí o pessoal do Hospital de Barretos, Isso. né? E aí foi um trabalho muito bem elaborado, muito bem feito muito. e ajudou muito. Nossa, né? hoje eu estou conhecendo essa história e eu assim admiro muito essas pessoas que pegaram a dor do próximo para tentar ajudar. Então essa equipe é maravilhosa. No início, quando eu comecei na secretaria, ainda não entendia muito sobre. Quando essa equipe veio, que nós começamos a entender realmente qual é a situação, o problema, hoje nós estamos engajados também nessa luta por essas pessoas, né? E são muitos pacientes, você não tem noção de quantos pacientes hoje existem com uma suspeita oncológica por conta dessa empresa que existiu lá em Bom Jesus há anos atrás e que deixou para trás esse rastro de destruição. Mas vamos reverter isso, viu? Vamos. Gente, eu vou para os comerciais, eu tô aqui com a secretária, minha amiga Sandra, pessoas de velhos tempos. Mas eu quero falar com você o seguinte, fique aí, pode ir lá já botar a água do macarrão no fogo, que com certeza você vai pedir o galeto na entrega. Eu sei que você vai pedir, viu? Então faz assim, eu vou rapidinho para os comerciais em nome de Vida Saudável e Panificadora Conquista e já estou voltando. Oi, gente, estou de volta. E vocês viram, né, Sandra começar a sua história falando que ela é formada no ensino médio, né, fez um curso para merendeira. E aí você deve perguntar, como é que ela está secretária de saúde? Vou te ensinar uma coisa aí que você está cheio de dúvida. Ser secretário é questão de eficiência, de profissionalismo, de visão. É questão de estudo, de análise e, acima de tudo, de humanidade. E é por isso que essa mulher é secretária. Mas tudo isso depende do poder de observação, do poder visionário das pessoas. E eu tenho um cara muito retado que tem esse poder. E ele mandou uma mega mensagem para ela. Olha só. Toma, Sandra, aqui. Respeita, Sandra. Aqui para você, ó. Meu Deus. E aí, pessoal? Estou viajando, mas não poderia deixar de passar aqui para deixar uma mensagem para nossa amiga Sandra, minha irmã em Cristo, essa pessoa competente, servidora concursada e hoje ocupando o cargo de secretária de saúde do município de Bom Jesus da Serra. Dizer que é um orgulho ter você como minha secretária, o trabalho que vem fazendo, um trabalho sério, dedicar às pessoas, essa atenção que você tem é algo diferenciado, é o que te faz diferente. E claro, uma grande mãe, uma pessoa responsável, comprometida no dia a dia com um papel social, papel cristão, de cristã e fazendo esse belo trabalho hoje à frente da Secretaria de Saúde. Muita coisa já vem acontecendo, as melhorias no município são visíveis e com certeza há de vir muito mais. O trabalho está apenas começando e vamos fazer muito mais juntos. Valeu, minha irmã Sandra, Deus te abençoe. Meu Deus. Eu não poderia nunca imaginar nos meus melhores sonhos que isso fosse acontecer comigo, falar a verdade para você. Muito grata a Deus. Você merece. E devo a Ele isso também, né? Essa oportunidade. É recíproco as minhas palavras a Ele. Uma pessoa verdadeiramente cristã, né? Que não determina Ele aquela... se eu hoje tenho essa eficiência e se hoje eu presto esse serviço e se hoje eu consigo exercer a minha função com maestria, eu devo a confiança que Ele me deu e que Ele me dá todos os dias e a liberdade de agir, e a liberdade de fazer da forma que eu acho que deve ser feito. Então, assim, eu não tenho palavras. E eu volto àquela plantação que eu te falei. Quando você deixa Deus guiar no caminho, Ele só te leva para lugares altos e bons. Quando você faz para o próximo, quando você faz por amor, é só isso que importa. É você fazer pelo próximo, é você amar o próximo. E estamos nessa luta. E se Deus quiser, muitos anos. É por isso que eu digo, repito, saúde é amor. É amor. É humanidade. É amor. Exatamente. E às vezes você pode ter o graduado em Harvard no lugar de secretário, meu amor, mas se ele não tiver coração, de nada adiantará. Verdade. Então, que bom saber que eu estou diante de uma humana, né, que coloca Deus como ingrediente principal. Né? Eu acho que quando você tem Deus, é um remédio. É um remédio. Tem tudo. Com certeza. E eu sempre vou dizer uma coisa aqui, Sandra, para as pessoas que estão nos assistindo. Eu sou humano,
sinto dores, mas eu tenho que entender que meu irmão também sente dor. Sim. E toda vez que vem alguém aqui ligado à saúde, eu sempre digo, todas as vezes que você chegar no posto de saúde, no hospital, lembre, tem mais gente sentindo além de você. Sim. É só uma dica para você. Deixa eu te falar agora sobre tua família. Sim. A gente tem que entender que a gente precisa de uma estrutura, Sim, né? com certeza. E você pode ser boa em tudo que você faz. Mas eu acredito que a família é uma base, que, né, desde os primórdios de pai, de mãe, sim. você foi tirando a estrutura de ser a mulher que você é. Sim. Me fala um pouco da sua família, assim, porque eu sei que você é uma mulher edificada na fé. E família e fé, elas têm que andar conectadas. Como é que essa pessoa vive? Uma filha em São Paulo, se você me mencionou. Sim. Onde é que andam os outros filhos? Por onde andam os bebês de Sandra? Então, Zé, minha filha mais velha hoje, ela é casada, ela mora em São Paulo. Tem uma netinha que é assim, a cordinha do meu coração. Mora lá? Dela mora lá. Oh my God! Mora lá. E assim, quando dá, né? Quando dá, eu ia hoje, porque saúde você sabe, é o que eu falo. Estar secretário é o que você falou agora, é amar o que você faz. Porque assim, são várias situações. A saúde, ela não tem uma programação, porque toda hora pode mudar tudo, né? E eu preciso ter essa dedicação ao meu trabalho, mas eu não deixei de ser a mãe dedicada, também, que eu sempre fui com os meus filhos, né? Quanto tempo você não veio, Ana Clara? Ana Clara esteve aqui, minha mãe fez 90 anos em fevereiro, ela veio para o aniversário de 90 anos com minha mãe, né, de minha mãe, então tem pouco tempo que ela veio aqui, ela vem de ano em ano. De ano em ano, né? Sim. Mas sim. todo dia é 200 anos, várias, né? todos os dias, e todos os dias mensagem, todos os dias eu te amo. Isso é muito importante. E bom é quando ela tá bem pertinho de você agora para falar isso para você. Ai, meu Deus. Oi, mãe, tudo bem? É muito fácil vir aqui falar dessa pessoa, que eu tenho o privilégio de ser filha, essa mulher dedicada, batalhadora. Quem conhece minha mãe sabe, não de hoje, de outras épocas. O quanto ela é esforçada, o quanto ela é dedicada, o quanto ela é humana, principalmente na área que ela trabalha hoje. Tô aqui, mãe, para dizer que eu te admiro muito, muito, tenho muito orgulho da senhora, eu me espelho em você, tá? Eu costumo dizer que quando eu crescer eu quero ser igual a senhora. Se eu for um pouquinho, a metade do que a senhora é, eu já estou realizada. Te amo muito, 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 a senhora é muito importante para mim. Beijo, fica com Deus, saudade. Meu Deus. Gente, que maravilha. Falou, oi, vovó Sandra. Beijo. Te amo. Joga um beijo pra ela. Meu Deus do céu. Gente, olha, eu não tenho palavras para agradecer. Não tenho. É um momento que vai ficar a minha vida inteira. Vai ficar assim na história da minha vida. Eu no programa de TV, chorando igual Nossa. criança. Vai ficar. Olha que nem posso, viu? Ó, Sandra, a gente faz esse programa assim, sabe? Pra gente bater papo, pra gente conversar, mas também pra você sentir, né? E, como diz o ditado, sua mãe teve 10 filhos 10 e você 3. Ainda falta quem falar contigo? Você fala filhos? É Eu tenho meu Eric, filho, Eric, e a outra é Eduarda. Eduarda. Então vamos ver que eles falaram pra você também. Vamos ter briga. Oi, mãe, tudo bem? Tô aqui com a voz ainda meia rouca, né? Quase não saindo. Mas passando para avisar que o quanto eu amo a senhora, o quanto eu tenho orgulho de ser filho da senhora. E sempre falo que a senhora é a melhor mãe do mundo. Que todo mundo teria que ter a sorte de ter uma mãe como a senhora. Mas graças a Deus essa sorte veio para mim. A senhora é uma mulher tão batalhadora, eu tenho tanto orgulho da senhora. Dos ensinamentos que a senhora me ensinou, né? A ser um homem. Então eu tenho que agradecer muito a senhora, da senhora ser uma mulher tão esforçada e humana com as pessoas. Te amo muito, um beijo, tá? Oi, mãe, quero começar esse vídeo lhe agradecendo por sempre ser minha melhor amiga, sempre estar do meu lado em todos os momentos. Quero dizer que eu tenho muito orgulho da senhora, desde a Sandra cabeleireira, a Sandra boleira, a Sandra merendeira, a Sandra costureira, até agora a Sandra secretária de saúde, que eu acho que é a pessoa certa para estar no cargo que está hoje, porque sempre foi uma pessoa muito humana, que sempre pensa até mais nos outros do que na senhora mesma.
Quero dizer que eu te amo muito e tenho muito orgulho da senhora, tá bom? E meu Deus, eu tenho um prazer de dizer que eu sou sua filha. Um beijo, eu te amo muito. Sua família. A construção, né? É como ela falou, a Sandra Boleira teve momentos na minha vida que eu fiquei desempregada, perdi esses 2 empregos. A fábrica que eu costurava fechou e eu fiquei sem emprego. E aí a minha casa, o meu pai que construiu, porque eu não tinha condições de pagar um pedreiro. Meu pai já faleceu, infelizmente. E aí quando podia, comprava um material aqui, um outro ali, lá em Conquista. E aí quando eu me vi desempregada, eu falei, eu tenho que aprender a fazer alguma coisa. E aprendi a escovar o cabelo para fazer um bolo de aniversário para outro. E assim, do meu jeito, o bolo que eu fui aprendendo aos poucos. Mas as pessoas gostavam, né, do bolo. Eu acho que era o ingredientezinho do amor que eu colocava ali. E aprendi a fazer algumas coisas porque a vida me deu a oportunidade de fazer, né? E de sempre estar, como meus filhos falaram, eu não sou melhor do que ninguém. Não existe ninguém santo, não existe ninguém perfeito. Isso só ficou para Deus. Mas eu entendo que eu tenho uma família que ela depende de mim e principalmente dos meus atos. E que quando eu faço pelo próximo, eu estou fazendo pela minha filha que está em São Paulo, pela minha neta, pelo meu genro. Estou fazendo pelos meus filhos. Você vê, minha filha tem 17 anos, Duda. Com 17 anos ela conseguiu 70% de desconto na faculdade em Conquista para fazer direito, né? Tem sonho de ser delegada. Eu falei para ela que o sonho Deus coloca no nosso coração, mas depende muito da nossa determinação para chegar até lá. O meu filho já está cursando enfermagem, né? Ana Clara hoje, graças a Deus, é bem conceituada lá em São Paulo. Ela é gerente comercial, né? De uma rede muito conhecida de óculos. Mas isso é o mínimo. O que mais importa é o que eu ouvi aqui dessas pessoas tão amadas. A minha equipe da saúde, a Rosilda, que é uma paciente, a Welto, que é uma pessoa que eu falo todos os dias. Ele não é um personagem. Ele é ele só. Ele é essa pessoa. Aos meus filhos maravilhosos que reconhecem esse pouco que eu faço. E o que eu faço não é muito, é pouco. Mas tudo isso vem, Zé, daquilo que eu aprendi lá atrás com os meus pais. Daquilo que os meus pais puderam me oferecer. Não do emprego bom, ou da faculdade que eu não tive, ou do brinquedo que eu não tive, mas do que é ser família, do que é ter união. Agradeço muito a minha mãe, Dona Deide, mãe, um beijo, eu amo a senhora de todo o meu coração. Sabe, os meus irmãos, que somos muito unidos, que a gente está sempre juntos, aos meus sobrinhos, aos meus tios, aos meus primos. Então, assim, a minha família é uma família abençoada por Deus. Eu sou muito grata a Deus por tudo isso. Meu Deus. Como é bom ter uma mulher sensata. Sensatez é algo que as pessoas precisavam ter um pouquinho, assim, sabe? Saber agradecer, saber de onde veio. Verdade. E quando eu estudei um pouquinho o seu release, eu percebi que você tem orgulho da sua origem, da sua história, Muito. da sua superação. Muito. Né? Criar 3 filhos não é fácil, Verdade. mas você criou 3 filhos. Estão aí galgando e Sim. realizando todos os seus sonhos. Verdade. E eu espero que uma mulher como você possa perpetuar por muito mais tempo, onde quer que você esteja. Como falou Dudinha, fazendo bolo, escovando cabelo, sendo secretária, sendo o que você quiser, porque você é mulher e mulher pode ser o que quiser. E eu vou deixar esse espaçozinho aqui para que você também possa fazer um agradecimento especial a alguém que você queira, tá? Porque o tempo é seu, o tempo é nosso. Obrigada. Bom, eu quero citar o nome de uma pessoa, né, muito importante. Para mim também, que eu não falei sobre ela, é a minha amiga Essia. É uma amiga minha de infância de São Paulo, uma pessoa que sempre esteve ao meu lado. É uma pessoa que eu amo de todo o meu coração. E mais de 35 anos de amizade. E a amizade, ela constrói várias coisas nas nossas vidas. Quero agradecer, né, a Deus pela vida dela também, da família dela. Amém. Agradecer a vocês por esse espaço, por essa oportunidade. Eu não tenho palavras para agradecer, né, por esse momento de estar falando sobre mim,
de estar mostrando para as pessoas que nós podemos chegar onde nós queremos chegar. Porque José, ele foi um sonhador. E quando ele entendeu que ele precisava passar processos na sua vida para ele chegar a ser governador do Egito, Deus fez isso na vida de José. Mas não foi fácil para ele. Ele foi jogado em uma cisterna, né? Ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele foi caluniado pela mulher de Potifar. Ele foi lançado dentro de uma cadeia. Foi esquecido ali por aqueles homens que ele interpretou o sonho. Mas o dia de José chegou. E eu falo muito que eu me vejo como José. Eu passei por muita dificuldade na minha vida. Mas eu entendi que era necessário todo aquele processo para que Deus pudesse cumprir o propósito dele em minha vida. E agradeço também a todas as pessoas que, porventura, acharam que estavam me fazendo mal. Ninguém nos faz mal. Não. Ninguém nos faz mal. O mal, ele vem quando nós colocamos ele dentro do nosso coração. E isso eu levo para a minha vida inteira. Obrigada aos meus filhos, eu amo vocês. Ao meu genro Gabriel, que eu sei que ele é tímido, muito obrigada. Ao meu genro Murilo, também um filho para mim. A toda a minha família, ao Elton, as pessoas que falaram, as que não puderam falar, muito obrigada. E principalmente a Deus, amém, por esse dia, por essa oportunidade. Eu vejo hoje que Ele preparou esse dia para nós estarmos aqui. E tenho certeza também que a história que você construiu e vem construindo na sua vida faz parte de um propósito de Deus para você. E não tenho dúvidas de que muito além Deus vai te levar. Porque Ele conhece o coração que você tem. Talvez muitas pessoas olhem para você e não saibam quem é você. Te conhecem das redes sociais, te veem fazendo as propagandas. Mas existe um Deus que Ele conhece o seu deitar e o seu levantar. E que Ele está com você todos os dias. E muito mais além Ele vai te levar. Amém. Isso não vale, viu? Vale. Ai, gente, ela arrancou de mim 2 lágrimas aqui. Mas eu quero começar a terminar esse programa, porque ele vai perpetuar por muito tempo. Então vou começar terminando ele, para que você possa guardar ele eternamente na sua memória. E eu queria falar com você que nunca será sobre a semente que você tem na mão. Será sempre sobre o terreno, porque Deus há de germinar essa semente no bom terreno. Que Jesus te abençoe, uma boa semana, que Jesus te abençoe. Tchau.